mais sobre algo, né, as novas configurações familiares aí. Afeta ou não afeta na infância contemporânea, hein? Afeta, né? E é sobre isso que a gente vai bater um papo agora com a psicóloga Karine Dutra. Muito bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Carol. Uma honra ter você aqui conosco. A honra é minha. Espero poder contribuir. Karine, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de novas configurações. Ou seja, se são novas, é porque não estavam na Bíblia, não foram criadas por Deus. O homem veio e começou a criar algumas configurações familiares. Explica um pouquinho pra gente. De novo, não tem muito, né? Já tem um tempo que outras famílias convivem com o modelo nuclear de família, que é aquele pai, mãe, filhos, aquela propaganda de margarina que a gente conhece, né? Então a ideia... Que é o que a Bíblia fala. E a ideia é que, atualmente, outras maneiras de ser família têm apresentado aí para a sociedade, que aí também vem com os modelos monoparentais, em que só um dos pais cuida da criança, às vezes relacionado à questão da separação, do divórcio, também relacionado à guarda compartilhada, produção independente e famílias em que vem outra, mais uma, e são reconstruídas. Então, o meu, o seu e o nosso, que aí vem... União de família. E união de famílias, exatamente. Que aí convivem com filhos do novo casal, com filhos do antigo casal também. Sim. Né? Então, tem todos esses modelos que hoje em dia a sociedade também convive com isso. Então, de novo, não tem tanto assim. Atualmente, o que a gente tem percebido é que isso tem ganhado mais visibilidade. E o que era uma minoria alguns anos atrás, hoje em dia já não é tão... Tipo, que seria uma exceção, às vezes, pode até começar a virar uma regra. Se torna mais comum. E quando a gente fala que afetam a infância contemporânea, o que a gente diria dessas... essa questão de afetar? Pode afetar positiva ou negativamente. Sim, né? Hoje em dia a gente sabe que o modelo nuclear de pai, mãe, filhos, não necessariamente garante saúde mental. Né? Não existe mais essa ideia de que uma família composta por esses membros, muito bonitinho, muito organizadinho, vai garantir que as pessoas vivam uma vida feliz, sem transtornos, sem dificuldades na vida. O que a gente consegue garantir hoje em dia é que a qualidade desse vínculo, o atendimento das necessidades dessa criança, é que vai garantir uma saúde mental mais saudável, mais funcional, se a gente puder pensar dessa maneira. Então, é mais na maneira como essa criança vai ser criada, assistida, entendida, validada, é que nós vamos conseguir oferecer uma vida de qualidade. Então, existe a afetação positiva e existe a afetação negativa. E isso, obviamente, vai depender de como tudo for conduzido. Se essa criança está sendo preparada para essas mudanças, vamos pensar, por exemplo, num casal que se separa. Como que essa criança foi comunicada sobre a separação? Se houve um ambiente de conflito? Né? Se há uma disputa judicial, se os pais conversam, se os pais não conversam, se existe uma guarda compartilhada, se um dos pais, né? Não necessariamente a figura masculina, mas a figura feminina também, não tem mais contato com essa criança. Então, tudo isso tem relação com o desenvolvimento ou não de transtornos, de dificuldades, de angústias. Então, é muito caso a caso. E eu lembro até de uma pesquisa que foi feita que o divórcio, né, a separação pode ser considerada o sentimento que pode causar em um filho, é como se fosse o óbito do pai, o falecimento, o sentimento da perda, da saída. É muito forte. Sim, toda ruptura, ela vai apontar para um processo de luto, né? Então, eu preciso começar a me acomodar a essa nova realidade, que é diferente daquela que eu estava habituada a viver. Então, depende também de se esse pai vai ser presente, sabe, Carol? Se ele vai estar ali junto dessa criança, dessa família. E o que a gente sabe num processo de separação, de divórcio, é que geralmente existe uma marquinha e um receio do abandono, né? Se papai ou se mamãe me deixaram, será que eu tenho garantias de que mais alguém vai me abandonar? Será que me deixou por minha causa? Tantas coisas, né? Sim.
Na clínica a gente percebe isso, né? Existe a questão quando a criança chega pra gente, geralmente a criança chega em virtude também desse processo de separação, de divórcio, e aí essa criança vem com essas questões, né? Ah, foi porque eu fiz alguma coisa de errado, foi porque eu desobedeci, se eu fosse melhor, se eu não tirasse notas ruins. Então, cabe a essa sempre família... uma justificativa, né, para punição, porque ela entende que aquilo é uma punição, para você ver como que no cérebro dela fica, né? Ele saiu... O que aconteceu? O que aconteceu comigo? Então, cabe ao adulto que cuide desses afetos que vão surgir com esse rompimento familiar. É a responsabilidade do adulto, né? A criança não necessariamente ela tem que lidar e ser responsável por lidar sozinha com todas essas emoções que vão vir. Sim. E você pode tirar sua dúvida, gente. Manda pra cá, ó. Nós estamos falando sobre novas configurações familiares, como que elas afetam a infância e contemporânea. A gente está com a Karine Dutra, psicóloga, a gente está batendo um papo a esse respeito. Manda aqui, ó, o WhatsApp está aqui, tira sua dúvida. Tem gente até do Pará, Santarém do Pará, participando, falando que assiste todo dia. Franciane, Deus abençoe, minha linda. Pode mandar aqui, tira sua dúvida, gente. Queria colocar essa primeira imagem aí, falando sobre a infância contemporânea, falando sobre transição e quantidade de referências. Quando temos esses novos modelos familiares, existe uma transição. Sim. Então, vamos pensar numa família que agora é mononuclear, ou seja, só a mãe ou só o pai cuidam dessa criança. Sim. Então, esse adulto, ele passa a aglomerar uma função que não é só mãe, a famosa PAM, né? Pai e mãe juntos, ou o contrário. Então, essa transição de referência, ela também pode trazer algum certo impacto para essa criança, porque ela fica com uma pessoa só detentora das duas funções. Isso pode ser positivo, mas isso também pode ser negativo se esse adulto não tiver habilidade para conseguir gerir essas duas funções. De qualquer jeito, né, Karine, todo ser humano a gente precisa da referência masculina e feminina. Até na formação da identidade. O pai afirma a identidade do filho, a feminilidade ou a masculinidade. Você precisa. Se ela não tem ele vai ter que ter uma referência, porque senão é uma falta. Sim. E aí essa é a ideia. Não tem como você substituir. A mãe nunca vai substituir o pai. E o pai nunca vai substituir a mãe, porque são pessoas diferentes, são referências diferentes até na nossa construção. A função de pai e mãe, ela não é exclusiva da parentalidade, ou seja, eu não preciso ser mãe biológica dessa criança para exercer uma função de mãe na vida dessa criança. Então, às vezes vai ser a madrasta, que não tem laço sanguíneo nenhum com essa criança, mas ela pode sim exercer essa função, né? Então, a função, ela flutua para além da genética, para além do biológico. Mas eu comentei, foi mais no sentido do gênero. De você ter o homem e ter a mulher como referência. Sim, né? sim. A Margarina, né, tinha o homem, tinha a mulher, tinha o irmão. Isso. Né? E a função é que pode ser exercida por alguém que não seja sanguíneo. Entendi. Entende? Entendi. Tem uma outra imagem também que fala sobre diversidade de comandos e regras. Explica pra gente. Quem manda em mim agora, né? Eita. Quando eu tô com o pai, existe uma regra. Quando eu tô com a mãe, existe outra. Se a família não se organiza e tem uma linha de educação, de valores parecidos, essa criança ela pode viver sobre duas ideias diferentes do que pode e do que não pode. E aí ela pode transitar entre isso e se ela não tiver uma maturidade suficiente, o que é, né, típico da idade, ela pode encontrar muita dificuldade com isso. Chega lá, o pai deixa assistir uns desenhos que não deve. E aí em casa a mãe, por exemplo, não deixa. Horário de dormir, o que pode comer? Qual amiguinho que pode conversar? Se pode dormir na casa do coleguinha. Então, tem várias questões. A ideia central é que a gente consiga unificar as direções, entrar num consenso e, se houver divergências, que isso seja explicado. Né? Por que o papai deixa tal desenho? E por que a mamãe não deixa tal desenho? E isso quando existe esse compartilhar da educação, mas existem casos em que a família está apenas sob cuidado, né? A criança está apenas sob o cuidado de um familiar. Verdade. E aí a pessoa fica totalmente à mercê dessa própria orientação. Às vezes a criança está no meio de um fogo cruzado, né? Aquele processo de separação, aquela briga, e às vezes, né, a dor é tão grande que aí o casal esquece da criança e quer atacar o outro. E a criança acaba sendo ali um refém, né, no meio desse fogo cruzado, e é um problema.
Não é porque o adulto optou, né, por fazer uma nova família, recasar, divorciar, enfim, que ele está necessariamente preparado para viver esse processo. Né? É verdade, tem que curar muitas feridas aí, viu, gente? Tem um outro também que fala sobre lidar com emoções típicas da mudança. Mudança gera medo, insegurança, ansiedade. Assistir toda hora, fica nervosa às vezes. Né? Então, altera, oscila aí as emoções mesmo. Sim, são emoções que elas vêm no processo de mudança e elas pertencem a esse pedaço de tempo. Então, a criança pode, sim, ficar um pouco mais ansiosa, ela pode demonstrar mais apego a alguma figura, né? Aquela que está presente ou aquela que está ausente. Ela pode sentir culpa. Isso a gente está falando quando existe um impacto negativo, né? Mas existem casos específicos, Carol, que novas configurações familiares, elas trazem uma salvação para essa criança. Vamos pensar numa família em que existe um abusador no meio dessa família. Sim. E essa família se rompe, ou essa criança é vítima de negligência, de maus tratos. Então, a melhor opção para essa criança é estar realmente em uma configuração nova, né, entre aspas. A criança que acaba sendo adotada, né, ela está em um local com várias crianças e aí ela vai para uma família, uma família, é tudo de bom para aquela criança, ela vai estar tendo o espaço dela, né? Isso faz toda a diferença. A gente está falando aqui de casos, né, o que seria bom quando você tem um abusador, para a gente ver o nível que, quando a família, ela tem essa mudança de novas configurações, o que seria bom para a criança? Quando ela tem um abusador e vai para o outro. Quando ela tem um pai alcoólatra que bate, espanca todo mundo. Aí ela vai para uma outra configuração para a gente ver que Bíblia, gente, a Bíblia ensina a maneira certa. Por isso que a gente tem que parar de colocar o eu, porque se a gente não olhasse tanto para a gente, né, eu estou com vontade, o meu prazer, minha satisfação, eu estou a fim de me relacionar sexualmente, eu quero... E a gente esquece que vem um bebê e depois ele que vai sofrer as consequências. Você escolhe o seu pecado, mas ele não escolhe a consequência, não. Tem aí necessidade de desenvolver resiliência. Resiliência é um termo da física que fala sobre essa capacidade de voltar ao normal depois de muita pressão, se a gente puder resumir dessa maneira. Sim, sim. E aí, depois de passar por muitas mudanças... Apertou, capacidade de voltar. Você amassa... Uma borracha... Ela consegue voltar ao normal, né? Então, é conseguir lidar com todas essas mudanças, obviamente com o apoio de um adulto capacitado, estável, para ela conseguir, depois de tudo isso, que vai haver, sim, algum tipo de impacto, seja ele positivo ou negativo, ela conseguir voltar ao estado satisfatório, funcional, adequado para a idade dela. Sem ficar deformado. O máximo que a gente puder proteger a infância. Estamos falando do que vai vir para o futuro. Então, se a gente consegue dar soluções para essa criança, desenvolver, mostrar através do exemplo a habilidade de como ela pode resolver conflitos, eu estou poupando essa criança de resolver conflitos de maneira disfuncional, de usar, às vezes, atitudes bruscas, né, para conseguir resultados satisfatórios. Então, eu posso aprender a dialogar, eu posso aprender a esperar, compreender, respeitar. Isso tudo eu posso encontrar nos novos moldes de família. Entendi. Tem mais uma também que é o atendimento das suas necessidades e desejos. O que a gente mais precisa dar para essa criança é atender às necessidades dela. E cada criança tem uma necessidade específica e isso vai vir de acordo com o temperamento e a personalidade. Tem criança que precisa de muito limite, tem criança que precisa de afeto, tem criança que precisa de reconhecimento. Estou falando de necessidades mais emocionais do que necessariamente aquelas, né, de alimentar, de proteger. Então, existem essas... Você enxergar a alma daquela criança, você vê além. O que ela está precisando agora? Por que disso? Por que ela está agindo assim? O que está faltando? E aí, se uma nova família, né, se uma mudança nessa família nuclear, agora passa a ser um outro tipo de família, que também é família, pode oferecer isso para ela, a gente está salvando essa criança. A gente está atendendo a necessidade dessa criança, que vai se tornar um adulto mais saudável, com menos transtornos, com menos problemas e que pode sim desenvolver vínculos muito saudáveis nas suas relações. Para a gente fechar, chegou uma pergunta. A Carla, você é de Belo Horizonte, Carla? Pelo 31 aqui deve
pode ser que seja, né? Crio minha filha sozinha, o que isso pode acarretar para a vida adulta dela? Depende de vários fatores, se ela consegue criar, atender essas necessidades, se ela consegue transmitir afeto, se ela consegue fazer com que a figura desse pai, eu não sei qual que é a circunstância, né, ela não nublar, ela não piorar essa figura do pai, essa criança ela pode desenvolver de uma maneira muito saudável. Se há necessidade, né, se há uma dificuldade muito específica, o que a gente sempre recomenda é um atendimento individualizado, que a gente personaliza as orientações. É interessante, eu falo muito porque eu sou filha de pais separados. Então, a gente sabe como lidar. Você não denegrir a imagem do pai para o filho, porque às vezes ele pode não ter sido um bom marido, mas não quer dizer que ele não vai ser um bom pai. Então, são muitas coisas que influenciam, né? Porque às vezes aquele momento de dor, né, de quem está, se não souber lidar muito bem com isso, afeta a criança e sente, é claro que sente, isso é óbvio. Então, às vezes, né, é importante. Mudou o padrão que Deus estabeleceu? Procura aí uma terapia para você ver se está tudo bem, como é que tá lidando com isso. Porque quando Deus nos construiu, né, nos fez com um sopro de vida dele, ele deixou um manual, que é a Bíblia. Como a gente usa. Eu pego uma televisão nova, eu tenho um manual, como que eu vou usar? Mas às vezes a gente tem tempo de ler a Bíblia, então eu não vou saber como é que eu vou. E às vezes a gente está usando da maneira errada. Então, procura uma terapia, vai ser muito bom, né? Uma pessoa com princípios está te ajudando aí, né, no seu dia a dia, está ajudando seu filho, né? E você também a superar e tantas coisas, né? Porque a gente vai construindo aí. E é igual o cartão de crédito, uma hora a fatura chega. E se a gente, né, não organizar direitinho, a gente vai ficar parcelando e outros, né, as nossas gerações aí, elas vão sendo alcançadas com isso. Né? Tudo que a gente puder preparar, eu gosto muito de trabalhar com prevenção. Muito. E, infelizmente, o que eu trabalho mais é com tratamento. É quando as coisas já pioraram. Então, se a gente pode prevenir, né, se existe recurso para prevenir, para cuidar, então a gente pode se valer disso e construir criancinhas que vão se tornar adultos mais saudáveis. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.